O estudo da história é importante para documentar o passado, o presente e, a partir disso, orientar a sociedade para o futuro. O historiador investiga o tempo, as ações humanas e a relação de transformação entre eles. Você já sabe para onde vamos hoje, né? O Por Dentro do Campus te leva ao Departamento de História, que é vinculado ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. Então vem comigo, porque o PDC está no ar. O curso de História surgiu em 1956 na Faculdade de Filosofia de Natal. As aulas começaram no ano seguinte e o curso só foi reconhecido em 1959. Foi em 1963 que a Faculdade de Filosofia de Natal foi incorporada à Fundação José Augusto e logo depois integrada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, o Departamento de História coordena 3 cursos de graduação, bacharelado e licenciatura em História e o curso de História na modalidade de ensino à distância. Ao todo, são cerca de 669 alunos matriculados. O bacharel em História, ele pode e deve atuar em qualquer local que se precise produzir conhecimento histórico. Então, por exemplo, eu sempre vislumbro a nossa TV universitária como uma assessoria dessa, tá certo? Por quê? Porque vocês precisam disso o tempo todo. Quantas vezes a gente recebe demanda de vocês sobre essa pesquisa histórica? Então, vocês teriam que ter essa assessoria e em qualquer local que se produz, tá? Por exemplo, eu vou me reportar a alguns órgãos internos à UFRN, porque esses órgãos também têm similares fora na sociedade. Por exemplo, a Galeria Convivarte, né, do NAC, ela precisa de uma assessoria. Por quê? Porque ela precisa subsidiar os professores, as pessoas que vão lá, com essa pesquisa. Quem foi esse pintor? O que foi que ele produziu? Qual é o contexto da obra dele, né? O Museu Câmara Cascudo, a mesma coisa, precisa dessa assessoria. Então, em qualquer local que se precise produzir conhecimento histórico, deve estar o bacharel em História. Contudo, a gente precisa ainda trabalhar isso com a sociedade, trabalhar dentro da UFRN e fora da UFRN, porque há um imaginário muito forte de que ou é o licenciando, ou você vai trabalhar no ensino, ou quando a gente fala na pesquisa, só se pensa no professor universitário. E não é verdade. A sociedade demanda o tempo todo para museus, para memoriais, para construir assessorias, por exemplo, a documentários, né? A propaganda. Né? A propaganda requer muito pesquisa histórica. Então, nós precisamos ainda trabalhar muito mais com a sociedade, com a UFRN e com a sociedade, essa demanda de atuação dos profissionais de História, no caso, os bacharéis. O curso de licenciatura em História é um curso de formação de professores em História, né? É um curso que o aluno vai ter toda uma formação, né, de disciplinas ligados ao campo da história, né? Desde as disciplinas da história antiga, da pré-história, passando pela história medieval, pela moderna, contemporânea, as disciplinas ligadas também à história nacional, né? E outras disciplinas que compõem a formação do professor, né? Essa formação do professor ela é baseada tanto em disciplinas pedagógicas, formadas, né, apresentadas pelo Centro de Educação, quanto disciplinas do nosso próprio departamento, que são importantes na formação do professor. O aluno formado no nosso curso, ele vai atuar justamente como professor nas várias áreas, né, nas várias escolas, né, escolas, seja ela municipal, seja ela estadual, federais, né, como os IFs, justamente porque o curso ele permite essa formação a nível
nível de graduação para atuação no mercado de trabalho na área do magistério, né? Como eu falei, seja do magistério, tanto magistério público, né, no ensino público, quanto também no ensino privado. Aqui temos também 2 programas de pós-graduação em História. O primeiro conta com mestrado e doutorado acadêmicos e atualmente tem cerca de 144 alunos matriculados. Bom, nosso programa de pós-graduação em História ele foi criado em 2004. A nossa primeira turma do mestrado ela foi iniciada em 2005. De lá para cá nós já tivemos 264 dissertações defendidas. O doutorado ele só se iniciou em 2019, nós tivemos a primeira turma formada no ano passado e já tivemos 11 teses defendidas. O programa de pós-graduação em História ele tem como área de concentração História e Espaços. A ideia é que a gente possa pensar a dimensão geopolítica do saber histórico, né? E para isso nós temos aí 3 linhas de pesquisa. A primeira linha ela é dedicada aos aspectos mais biofísicos desse espaço. A segunda linha ela pensa as questões de memória e usos públicos desse espaço. E a terceira linha está mais ligada à questão de linguagens e identidades, né? Ao todo nós temos 22 professores, entre permanentes e colaboradores, 2 pós-doutorandos atualmente, e nós temos aí recebido alunos tanto, né, do estado do Rio Grande do Norte como de outros estados. Estamos agora com um professor visitante, o professor Nuno Camarinhas, que é português, e é um programa que tem se destacado bastante justamente pela sua peculiaridade de pensar as relações entre história e espaços. Vários dos nossos professores são bolsistas produtividade do CNPq, vários professores têm convênios internacionais, né? Nós temos um professor que está agora fazendo pós-doutorado na Inglaterra, uma professora que acabou de retornar do pós-doutorado nos Estados Unidos. Então é um programa que tem se mostrado bastante consolidado aqui na região. É um programa que tem se mostrado também com grande potencialidade de crescimento e de ainda mais relevância para o Rio Grande do Norte e para o UFRN como um todo. E o outro com mestrado profissional, que tem 66 alunos ativos. Quer saber como funciona? Olha só a explicação. O mestrado profissional em ensino de História, que é conhecido como Prof. História, ele foi criado a partir de um grupo de trabalho da Associação Nacional dos Profissionais de História e em 2014 ele iniciou apenas com as universidades do estado do Rio de Janeiro. Em 2016, nós entramos nesse conjunto de instituições associadas. Ele é um programa de pós-graduação para profissionais que estão em sala de aula, né, na disciplina de História, e temos turmas desde 2016 até agora, né. Sempre a cada ano o processo seletivo acontece, ele é um processo seletivo nacional, próximo do final do ano, e temos sempre professores, em maioria, professores de História da educação básica, tanto da rede pública quanto também da rede privada. Para manter tudo funcionando bem, o departamento conta hoje com 21 professores efetivos, 4 substitutos, 7 técnicos administrativos e bolsistas. Aqui no Departamento de História também tem várias ações e projetos de pesquisa e extensão. E nós vamos saber tudo agora porque chegou a hora da nossa entrevista. É com você, Alan Silva. Oi, Andreina. Pois é, como nossa parada hoje é no Departamento de Histórias da UFRN, eu estou aqui com o José Evangelista, ele é chefe do Departamento de História. Seja muito bem-vindo, professor, por dentro do campus. Ok, Alan, estamos à disposição. Professor, para a gente começar a nossa entrevista, história ela está relacionada à memória. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o principal objetivo do departamento. Então, história e memória, elas são muito próximas. Eu diria o seguinte, que sem memória a gente não conseguiria escrever a história. Então, isso aí é fundamental para a gente. E o departamento, ele
fundamentalmente é montado a partir dessa perspectiva, de que a gente tem que se aproximar dos arquivos, das fontes, ou seja, da memória, para que, tanto do ponto de vista do ensino quanto do ponto de vista da pesquisa, a história aconteça. A história que me refiro aqui é a história escrita, ensinada, tá certo? A história escolar, a história acadêmica. E a gente conversando antes, o senhor estava me dizendo que o Departamento de História, ele já existe há muito tempo antes que a UFRN fosse fundada? Conta um pouco para a gente. Na verdade, não necessariamente o departamento, mas o curso de História começa naquele contexto que vem após o final da Segunda Guerra Mundial. Natal, anteriormente, é uma cidade muito provinciana, com uma população em torno de 50 mil habitantes. Termina a Segunda Guerra Mundial, Natal praticamente dobra a população. E aí demanda muito serviço para a cidade, né? Dentre eles, há uma ampliação das escolas e uma demanda com relação a professoras de várias áreas do conhecimento. E o curso de História aparece como já em sintonia com o que está acontecendo lá fora. Aparece para demandar questões que são provenientes da sociedade, de modo geral. Durante todo esse tempo, o departamento ele passou por muitos processos em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as atividades que são desenvolvidas aqui no departamento relacionadas a esses 3 pilares da UFRN. A gente tem aqui um laboratório que a gente chama de Memorial do PNLD, onde temos mais de 20 mil livros físicos digitalizados. Temos digitalizado e físicos, que nesse memorial a gente tem todos os livros que foram submetidos ao Programa Nacional do Livro Didático. O MEC reconheceu o nosso know-how na área de trabalho com acervo e fez a proposta, essa demanda de a gente guardar esse material, disponibilizar. O material foi digitalizado e está disponível para os pesquisadores. Temos outro projeto de extensão, que é um projeto muito importante, que é o projeto da guarda e do tratamento de todo o acervo do Diário de Natal. Então, o Diário de Natal, que é muito presente aqui na memória, no imaginário da cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, de modo geral, começa a existir em 1939, vai até 2012, e todo o acervo foi feito um convênio com a universidade, e a universidade remeteu ao Departamento de História para a gente cuidar desse acervo, digitalizar o material e dar um tratamento necessário às imagens, que são em torno de 6 milhões de imagens que a gente tem. Um outro laboratório, que é o Laboratório de Experimentação de História Social, tem convênios com a Arquidiocese de Natal para digitalizar, já fez todo o processo de digitalização do material que a Igreja Católica dispõe, e já está colocando também, preparando material para disponibilizar para todo o público que tiver interesse. Fala um pouco para a gente sobre as residências pedagógicas. Olha, nós temos aqui 2 programas. A residência pedagógica, ela existiu até março deste ano, e antes a gente tinha um PIBID, continua tendo um PIBID, que são projetos direcionado às escolas para iniciação à docência. A gente, ao mesmo tempo que trabalha com as fontes, com os arquivos, a gente se preocupa em fazer com que essas fontes sejam utilizadas de forma como recurso didático. Então, há uma preocupação muito grande, como a gente tem 2 cursos de licenciatura de graduação, a gente tem um curso de bacharelado,
e 2 pós-graduação, uma delas voltada exatamente para a formação de professores, é uma formação profissional para os professores que já estão nas escolas, que é o Prof. História. Então, boa parte do nosso trabalho tem a ver com essas questões relativas ao ensino. Professor, quero agradecer pela tua participação e disponibilidade de ter essa troca de ideias aqui no Por Dentro do Campus. Eu que agradeço. Muito obrigado. E no próximo bloco a gente vai fazer uma visita a esses laboratórios do Departamento de História da UFRN. Não sai daí, o Por Dentro do Campus volta já! Estamos de volta e eu imagino que você está curioso para saber como funcionam os laboratórios aqui do departamento. E nós vamos te mostrar tudo agora numa tour com o nosso repórter Alan Silva. Roda a matéria, equipe! O Departamento de História da UFRN conta com laboratórios especializados que desempenham um papel fundamental na formação dos futuros profissionais, como também no estudo e na preservação da nossa história. Aqui no laboratório tenho aprendido assim, bastante na prática como lidar com um documento primário, né? Uma coisa é você ler um livro sobre a história do Rio Grande do Norte, né? E ele falar sobre as fontes. Outra coisa é você ver a fonte, analisar a fonte, ter acesso a ela. Então isso muda. Então, aqui eu vejo na prática como trabalhar a questão da construção de narrativas, né, de ter acesso àquele documento, de como utilizá-lo nas pesquisas. Esses espaços são coordenados por professores e técnicos administrativos e possuem funções específicas que abrangem desde o armazenamento de documentos antigos até a conservação de peças arqueológicas, como é o caso do Laboratório de Arqueologia, o LARC. Eu comecei a tomar muito mais gosto e quis participar do projeto que eu vim esse ano. Eu comecei o projeto esse ano e eu acho muito interessante de trabalhar com o material arqueológico, não só ler sobre ele, mas estar vendo ele, sobre o que cada função que eles faziam, porque nós trabalhamos, por exemplo, com material lítico, cada um desses materiais eles têm uma função para um povo daquela época, para a sociedade pré-histórica. Então, é muito legal a gente ver esse material e ver que ele tinha uma função, que ele tinha uma utilidade. O LABIM, o Laboratório de Imagens, se dedica ao registro de análise de imagens históricas. Como a gente digitaliza livros raros, revistas, jornais, o acesso ele fica muito mais fácil. E nesse mundo digital que a gente vive, ele ultrapassa fronteiras da cidade, do estado, da região do país. Então, assim, pelas estatísticas que a gente percebe no repositório do LABIM, a gente vê que as pesquisas são feitas na Ucrânia, na França, nos Estados Unidos, quer dizer, além, né, além do Brasil, né? Então a gente fica muito satisfeito com isso. Já o LABRE, o Laboratório de Conservação e Restauração de Acervos Documentais, tem a importante missão de conservar documentos, incluindo o precioso acervo do antigo Diário de Natal. O principal projeto, né, atualmente, a ser desenvolvido pelo Departamento de História, no caso, e através dos seus laboratórios, é o projeto de preservação e digitalização, né, conservação e digitalização de todos os periódicos e imagens que contém no acervo geral do Diário de Natal. E todo esse acervo ele está sendo organizado, né? Uma parte foi organizada, no caso, mas tem outra parte que ainda vai ser organizado em termos das imagens. E esse projeto ele é muito importante tanto para o departamento, certo, e para a universidade, tá? E a sociedade, no caso, que vai ter esse material disponibilizado pelo LABIM.
e que também ele enriquece em conhecimento nessa área de preservação nos discentes que trabalham com ele. Atualmente, o departamento conta com 5 laboratórios que funcionam ativamente com apoio de servidores e estudantes matriculados no curso de História, seja o bacharelado ou licenciatura. Outro laboratório que desempenha um papel fundamental no departamento é o LES, que é coordenado pela professora Carmen Alveal. O Laboratório de Experimentação em História Social é uma tentativa de facilitar a vida do graduando no sentido de ser o início de trajetória acadêmica dele. Nossa especialidade é formar recursos humanos, mas trabalhando diretamente com a história do Rio Grande do Norte. Eu sou professora de Brasil Colônia e Império, então nós trabalhamos com fontes, com registros documentais daquele período. Então, o aluno da graduação, ele começa aqui transcrevendo documentos, lendo esses documentos, e a gente publica no nosso site, e, posteriormente, ele desenvolve a sua pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado e, às vezes, até pós-doutorado. E, quando já vira professor universitário, faz parte do nosso laboratório como um grande colaborador. Já o Memorial do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, é responsável por armazenar cerca de 22 mil livros didáticos em seu acervo, onde os estudantes podem ter acesso para complementar suas pesquisas acadêmicas. Wesley está como bolsista desde 2019 e relata como o laboratório tem auxiliado na sua formação acadêmica. Durante o curso de licenciatura, nós não temos tantas oportunidades assim de utilizar ferramentas ou experienciar de fato uma sala de aula fora os estágios. Então, a gente está trabalhando com os livros didáticos, é uma oportunidade extra de enriquecer o nosso conhecimento de sala de aula e de se perceber enquanto professor, porque é uma experiência muito diferente. Com o esforço conjunto de professores, técnicos e alunos, os laboratórios do Departamento de História da UFRN garantem que o passado seja preservado e estudado, contribuindo para a formação de novos historiadores e a valorização da memória histórica. Além dos laboratórios especializados, o Departamento de História conta em sua estrutura com salas de professores, salas de reunião, 14 salas de base de pesquisas, salas de acervo e outros. Vale ressaltar que parte das aulas dos cursos ligados ao departamento são ministradas no setor de aulas 2. Não poderíamos finalizar o programa sem falar sobre o Centro Acadêmico de História, que representa os estudantes e debate questões importantes relacionadas ao curso e à categoria. Bem, acho que é importante falar que o Centro Acadêmico ele não inicia com essa gestão que está agora, né? Ela inicia, inclusive, na iniciativa de estudantes que agora se tornaram professores, né? Quando estavam tentando acabar com o curso de licenciatura, os estudantes se uniram para ir contra isso e acabou resultando nesse centro acadêmico, né? A gente está passando por algumas formulações agora também, para vocês entenderem como é dinâmico, né? Depois da greve a gente está se reorganizando também, né? E o centro acadêmico é para isso mesmo. Representar os estudantes nos espaços políticos, mas também propor discussões dentro do curso, né? Por exemplo, como foi nessa questão da greve, como foi na questão da manutenção do curso de História à noite, né? No programa de hoje nós conhecemos mais sobre o Departamento de História da UFRN. Foi legal, né? Eu espero que você tenha gostado. Próxima quinta eu estarei de volta. Não deixe de acompanhar as redes sociais da TV Universitária e o nosso canal no YouTube. Lá você pode rever toda a nossa programação. Lembra também de seguir o perfil do Instagram do programa, @pdc.ufrn. Eu espero por você. Até lá!